Esse país onde o senhor viveu essa experiência com seu filho e que teve toda essa resistência, era a Espanha? O pessoal costuma dizer que a Espanha, a resistência é maior com relação às É pessoas de resistência cor. maior. E em Portugal, como eu já tinha passado um período em Portugal, eu tinha resistência, porém lá tem muito africano, tem muito angolano, tem muito nigeriano, né? Então, e ainda falam a nossa língua português. Quando eu desci para a Espanha, eu senti um pouco mais, né? Só que aí a gente não ficou na Espanha, nós fomos para Andorra, pastorear em Andorra, porque Andorra é um principado, é um paraíso fiscal, né? E é um dos lugares mais ricos da Europa, onde o salário mínimo chega a custar quase 2.000 euros, um salário mínimo. Então, todo mundo que vive lá vive bem, né? Nós fomos pastorear lá. Porém, lá o racismo, irmãos, é muito escrachado, assim. Quando eles vê o negro, eles falam castelhano para a gente entender, porque eles sabem que o catalão a gente não vai entender, nem o francês, porque é na divisa da França. Então eles falavam, vai-te daqui, negro de merda. Meu Vai Deus. embora do meu país, negro de merda. Né? E o que me marcou, já posso falar o tempo, esse período que marcou? Pode, Posso? O pode. que me marcou foi que eu fui orar por um francês no hospital e a família me chamou, né? Muitos milagres acontecendo, né? Eu vivia no jejum porque lá é muito pesado magia negra. Pastor, lá passa o programa de magia negra na televisão aberta. Meu Deus. Passa o programa, você muda o canal é magia negra, muda o outro é magia negra. E as pessoas com aquelas camisas, né? Do diabo, né? Com aquele tridente. É um país muito satânico, muito católico. E quando eu cheguei que eu vi aquilo tudo, né? Eu não assistia a televisão, mas o período que a gente ligava a televisão aqui e ali era magia negra escrachado na televisão, né? É tudo muito diferente. Lá você não pode falar do evangelho abertamente, você não pode pregar, é uma perseguição muito forte, né? E aí muito milagre acontecendo, eu fazia muito jejum, eu saía de um propósito de jejum de 7 dias sem comer nada, né? Ficava alguns dias ali para recompor, entrava de novo, 21 dias de jejum, então eu estava pesando 88, 89 quilos, né? Fui orar por esse francês e como ele falava castelhano, eu orava por ele e ele olhando para ele, quase morrendo, tá, pastor? Porque o francês, o europeu, ele é assim, ele quase morrendo e ele olhava para mim e falava em castelhano, negro de merda. Nossa, isso é muito pesado, né? E eu olhava para ele e dizia, Jesus, eu vou embora daqui. E Deus falava para mim, você precisa passar por isso para você sentir um pouquinho do que Jesus passou por vocês. Eu disse, isso aqui é muito pesado. Ele dizia, não, Jesus apanhou, foi cuspido, você só está sendo xingado. Continua orando por ele. E o sangue de brasileiro, que é o sangue quente, eu dizia, eu vou embora daqui, eu vou sair desse hospital. E a família dele tudo parado, me olhando assim, e eu orando por ele, e ele morrendo, e ele olhava para mim e falava assim, ó, negro de merda. Misericórdia. E a lágrima descia, e eu continuava orando. Meu Deus, toma essa família nas tuas mãos, esse homem, perdoa ele, Pai. Ele não sabe o que fala. E ele olhava para mim e falava, negro de merda. Isso me marcou muito, porque eu fiquei dias com aquilo na minha cabeça, e eu orava e eu chorava, e eu orava e chorava. E o Espírito Santo falava o tempo todo comigo. Isso não é nada perto do que Jesus passou. Ou seja, aqui no Brasil, se alguém olhar para a gente meio atravessado, a gente já fica assim, não quer falar. Eu vejo os irmãos aqui, a igreja brasileira tem muito isso. Um irmão não fala com o outro. É uma disputa para ver quem canta melhor, o cargo, Meu né? Deus. E quando você vai para um país desse, que eu andava na rua, as pessoas, elas olhavam para mim e me xingavam. Eu De nunca, graça, assim. de graça, Nunca de nem te graça. Nunca viu. nem viu, só xingava. Eu nunca vou esquecer que uma mulher parou na rua e começou a me xingar. E aquele dia eu me arrepiava tanto que ela falava assim, ó, não adianta você vir para cá tentar trazer o teu Deus, nós não gostamos do teu Deus. Eu dizia, como é que essa mulher sabe disso? E aí um pastor me disse que nas ruas tinha muito satanista e eles sabiam que eu tinha ido para lá para levar o evangelho. Então,
Lá eles trabalham muito com magia negra a fundo. Quando você vai evangelizar um europeu, não é como aqui no Brasil, que você fala 3 minutos com a pessoa e pergunta se ela quer aceitar Jesus, ela fala que não, não é assim não. Quando o europeu ele para te dar atenção, ele quer que você explique a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele quer que você explique para ele por que eu tenho que acreditar no teu Deus, por que eu tenho que aceitar Jesus. Porque a maioria deles estudam a história profundo. Então eu mergulhei nos livros, eu fui ler a história, eu fui ler livros, eu fui estudar o catalão, eu fui estudar o espanhol. Com 15 dias, eu estudava tanto com 15 dias, eu estava predicando lá a palavra de Deus em castelhano, falando, ministrando nas ruas em castelhano, em espanhol, porque eles entendem o espanhol. E o português eles não entendem. Então você tem que ler 24 horas. Eu fui estudar a história, né? E aí eu vi que Paulo, ele foi na Espanha, eu fui nos lugares que Paulo foi, Tarragona, né? Eu fui em alguns lugares que Paulo passou ali no norte da Espanha, porque eu queria ver, eu queria estudar, para entender, para eu poder falar com as pessoas. E quando você mostra profundamente o estudo, você estuda a história, aí agora eu quero ser o Deus. Então você tem que passar horas e horas conversando com o europeu. Não é como no Brasil, a gente sai para evangelizar esses dias, a gente evangelizou aqui na cidade. Com 3, 5 minutos, você fala, evangeliza, Jesus está voltando, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Você explica, a pessoa entende e aceita Jesus. Lá não, tem que ficar horas e horas, e alguns europeus, dias e dias, orando, conversando, lendo. Você leva a Bíblia, você tem que levar os livros, estudos, para que eles possam entender e aceitar Jesus. Então, quando um europeu aceitava Jesus, é como se 1000 brasileiros estivessem aceitando Jesus aqui. É uma festa tão grande, tão grande, tão grande, porque de fato é difícil, é muito complicado você fazer a obra de Deus. Porém, eu tive muitas experiências boas ali na Europa também.